as fichas, não considere o esforço. Se concentre na conquista, conte com a solidão pra te fazer companhia e o processo, a evolução requer mais que a teoria. Deixa o resto pra depois, como se fosse proibido. Suporte essa condição e continue decidido. E a cada lágrima que cai, tudo fica incrível. E os degraus que já se foram te tornarão invencível. E a cada lágrima que cai, tudo fica incrível. E os degraus que já se foram te tornarão invencível. Transforme tudo em motivação pra seguir buscando a glória, 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 glória. Tudo que você quiser pode estar ao seu alcance, eu sei. Mesmo se você falhar, outra chance ainda terá. Siga com coragem e com fé, mostre a si mesmo que é capaz. Faça o melhor que puder, dando sempre um passo a mais, resistindo a qualquer tentação. Mas nunca deixe de acreditar que vai completar a missão em um dia de glória. Glória, 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 glória. E a cada lágrima que cai, glória, glória. E os degraus que já se foram, glória, glória. E a cada lágrima que cai, glória, glória. E os degraus que já se foram te revelaram, te mostraram você. Aê, cara, nunca vou enjoar desse vídeo aí, cara. Não, muito legal ver os rostos ali de todos esses alunos desde o início, desde o 01, tu viu que tava ali, o primeiro aprovado do Convete, todo mundo, a Lu que bateu palma tá ali também, vários alunos e ex-alunos também, né? Cara, sensacional. Então, para quem não me conhece, meu nome é Saulo Pasco, sou auditor fiscal federal agropecuário, né? Trabalho aí, sou professor no Convete, mentor, desde 2020, então são 6 anos de casa, né? Fundei o Convete junto com meu parceiro, compadre, professor Fábio Canitz. Que sou eu. Então, também vou me apresentar, pessoal que não me conhece. Sou também médico veterinário, que igual a maioria ou todos vocês, né? Atualmente estou um pouco afastado, vamos dizer assim, do trabalho da defesa agropecuária e da inspeção, não afastado, né? Não é o que eu faço no dia a dia, porque eu sou auditor fiscal, trabalho na Receita lá do município de Porto Alegre, mas continuo com a Convete e agora com foco plenamente em concursos públicos, né? Então, o papel é aulas, é preparação de material. Junto com o Saulo, fundamos aí esse projeto de muito sucesso, vocês viram ali, todos aprovados, e eu lembro de todos, quando eu vejo ali as fotos ali, todos os perrengues
Então, muito legal, fiquei emocionado. Ficou muito bom esse clipe aí, parabéns a todos os envolvidos. Não, ficou demais, demais, demais. Cara, ver todos esses rostos ali. Mas show de bola. Pessoal, o foco hoje do nosso encontro aqui é conversar sobre o concurso, sobre o edital do concurso tão aguardado aí, né? ADEAL. Bom, como é que é a dinâmica? Eu vou falar os principais pontos do edital, um pouquinho sobre a banca, e depois entra o professor Fábio aí falando sobre conteúdo, dando dicas e muito mais. Achem o chat, é importante, para mandar pergunta, tirar dúvida, porque o momento é de vocês, né? As dúvidas de vocês. A gente não vai conseguir falar tudo sobre o edital, mas a gente vai conseguir direcionar vocês aí e tirar as dúvidas mais específicas que mandarem no chat. Tá? Começando, já dá para falar rapidamente aí sobre Sebrasp. Tá? Tem muita gente que tem pesadelo com essa banca. Já nossos alunos costumam se dar muito bem nessa banca, né? E a gente tem um exemplo aí, a gente tem estatística suficiente para falar isso, né? O concurso da ADAPAR foi Sebrasp, 7 dos 8 primeiros colocados estudaram com a gente no Convete, tá? Então, imagina, o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E o nono, né? Não, 7 dos 8, isso. 7 dos 8 primeiros colocados. Então, assim, quase todos os primeiros colocados foram alunos do Convete e era Sebrasp. O que a gente fez para aquele concurso? A mesma coisa que a gente vai fazer para o concurso da ADEAL. Vamos fazer revisões focadas na banca, vamos fazer questões estilo Sebrasp, uma certa no uma errada, vocês vão fazer simulados para conseguir criar uma estratégia de prova, porque prova Sebrasp é totalmente diferente de uma prova de múltipla escolha, com 5 alternativas, né, que vocês estão acostumados. Então, a preparação para a prova, ela é quase tão importante quanto o estudo propriamente dito, e é isso a gente vai fazer aí para ajudar vocês, tá? Já deixo o convite para os nossos alunos. Minha próxima revisão, questões exclusivas, Sebrasp, de inspeção, e vamos falar um pouco de estatística da banca, o que a banca cobra mais ali dentro da parte de inspeção, né? E tem nessa revisão eu vou aproveitar para bater no ponto assim dos modificadores absolutos, que a gente chama das palavrinhas concursáveis. Vocês vão ver que o Sebrasp repete muito isso, tá? Então, como eu disse, preparação, estratégia ajuda quase tanto quanto sentar e estudar. Claro que se não sentar e estudar, esquece todo o resto, desmorona aí o castelo de cartas. Mas tendo base e tendo técnica, a chance aumenta muito. Para os mais observadores, né, olharam a imagem que foi colocada aqui no fundo, né, não sei se é exatamente Maragogi, mas deve ser perto daquela região. Então, já fica a dica aí, quem quer passar nesse concurso, mentaliza o sucesso, a aprovação, passar na região e poder morar num paraíso desse aqui, que é inexplicável, né? Bom, as inscrições não abriram ainda, vão abrir no dia 15 e vão até o dia 20 de outubro. Mas a gente sempre fala no Destrinchando Edital. Assim que abrir, já faz o boleto e já paga para garantir, tá? Volta e meia, aluno fala que deixou para o fim, esqueceu e perdeu a inscrição. Então, para garantir, anota aí na agenda, anota no mural de estudos, em algum lugar, e já faz as inscrições logo no início. Bom, prova 13 de dezembro. Então, já vem o primeiro alerta aí. Cuidem com a sensação de que tem bastante tempo até a prova, ok? Porque o tempo voa. É muito conteúdo, o professor Fábio vai explicar depois com mais detalhes, e vocês vão ver que tem que sentar e estudar, ok? Estudar, fazer simulado, praticar, fazer questões, é muita coisa, então, para fazer até o dia 13, mas dá tempo, tá? Prova somente Maceió, e a duração da prova, 4 horas e 30 minutos, para resolver 120 questões, mais uma discursiva, vai ser importante treinar também. Então, repito, simulado, ele tem que ser levado a sério. A gente orienta os alunos e já fica a dica também para quem não é aluno. Pelo menos um simulado tu tem que fazer, tá? E quando tu for fazer, tu registra certinho o tempo que tu levou, por qual matéria tu iniciou, se tu teve dificuldade, onde que tu teve dificuldade, quanto tempo tu levou para passar o gabarito,
Tu fez a discursiva, primeiro tu fez um rascunho, outro já fez direto, tudo isso tu tem que prestar atenção, porque no dia da prova a tendência é que tu esteja um pouquinho mais nervoso, tu vai precisar um pouco mais de tempo, então já tem que estar tudo organizado na tua cabeça como é que tu vai fazer essa prova, tá? Não é porque é de certo ou errado que as questões não vão exigir que tu pare e fique pensando. Então, 120 questões de certo e errado é diferente de dividir por 5. Uma questão de múltipla escolha com 5 é muito mais rápida do que fazer 5 questões de certo e errado, né? Depois o Fábio me corrige se ele não concordar. Então, prova objetiva e prova discursiva, tá? Sem prova de títulos para vocês, tranquilo, né? Vagas, ampla concorrência 3 para Arapiraca. Tem alguém aí do Alagoas? Coloca aí para nós no chat se algum desses lugares aqui é litoral, só para eu pensar se eu me inscrevo. Arapiraca, 3 vagas. Santana do Ipanema, 2 vagas. Isso de ampla concorrência, né? União dos Palmares, 3 vagas. A Maria é de Arapiraca, então estuda que tu não vai precisar nem se mudar. Já pensou? É o sonho de consumo do concurseiro, né? Aí tem, para PCD, uma vaga Arapiraca e uma vaga União dos Palmares. Pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, também é uma vaga para Arapiraca e uma para União dos Palmares. E também vai ter um cadastro de reserva, ok? Então, 12 vagas no total para imediata, passou taxa, está nomeado, e mais o cadastro de reserva aí com mais 13 vagas. A União abrange Maceió. Beleza, então 3 vagas ali, próximo ao litoral. Maravilha. As atividades, eles botaram bem genérico aí no edital. Na prática, defesa sanitária, inspeção. Você sabe, o cargo de fiscal estadual, ele tem atividades similares em todo o Brasil, né? Se tiverem dúvidas sobre o trabalho, perguntem aí, porque tanto eu quanto o Fábio trabalhamos muitos anos como fiscal estadual, então a gente pode ajudar vocês. Jornada de trabalho, 40 horas, remuneração, 7.320. Geralmente tem mais uns adicionais, auxílio alimentação, mais algumas coisas. Dê uma olhada no portal da transparência para verem como que o pessoal está lá. Tá? Detalhe importante dos requisitos para esse concurso, tá? Eu gostaria de destacar aqui que tem que ter habilitação para conduzir veículos automotores categoria B. Como dirige, né, faz fiscalização, vai nas propriedades, muitos cargos de fiscal estadual exigem a carteira de habilitação. Então, façam, vocês vão precisar, provavelmente no dia da posse, né, tem um prazo para fazer, mas tem que fazer, já vão se organizando aí, quem não tem, né? A prova está dividida em 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Repetindo, 4 horas e 30 minutos para fazer 120 questões. Sebrasp, que tem que pensar, que vocês, não é só pensar, né? Depois que termina a prova, vocês têm mais um raciocínio inteiro para fazer, que é o seguinte: será que eu preciso arriscar um pouco mais, chutar um pouco mais, deixar um pouco mais em branco, menos em branco? Porque vocês têm que fazer um cálculo aí, mais ou menos, da nota final de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma certa anula uma errada. Uma errada anula uma certa. Então, muitas vezes, se é um chute às cegas, é preferível deixar em branco, que aí vocês não perdem um ponto, ok? Mas se deixar muito em branco, não faz nem o mínimo. Então, tem todo um cálculo aí que vocês precisam fazer e vocês vão praticar isso com os simulados. Tá? O turno da tarde, a prova vai ser à tarde. Tá? Como eu já disse, uma certa anula uma errada, em branco não anula uma certa. Então, é estratégico se for um chute às cegas, dependendo da tua gestão de prova, né? E a discursiva, pessoal? Discursiva vale 30 pontos, tá? São 30 linhas e tem um detalhe. O conteúdo que vai ser cobrado, ele é conteúdo específico. Então, quando vocês estão estudando a parte específica, vocês já estão, além de valer mais pontos, ainda estão se preparando para a prova discursiva. Ah, Saulo, mas só estudar específica é o suficiente? Com certeza não. Prova discursiva, ela é um combo de coisas que vocês precisam fazer. Primeiro, saber o que é uma prova discursiva. Como é que se faz? O que é uma introdução, uma conclusão, por onde eu começo, parágrafo, hifenização. Tem que
ter aula sobre redação. Nossos alunos têm um curso completo de redação gratuito. Isso faz parte do combo, tá? Saber como é que se faz uma redação. Depois, estudar como se faz uma redação, né? Depois, estudar português, porque erros ortográficos é o que mais desconta em redação. Então, tem que saber acentuação, tem que saber colocação pronominal, tem que saber uma série de coisas, senão vão descontar e vai prejudicar vocês, tá? Então, os alunos também têm um curso completo de português para concurso. E o terceiro item do combo, né, é praticar. Redação tem muito isso, tem que praticar, fazer redação, escrever, escrever, escrever. O que nossos alunos têm em relação ao terceiro ponto? A gente faz a correção das discursivas dos nossos alunos. Então, eles fazem simulado, cronometram, mandam a parte objetiva e mandam a parte discursiva. 2 professores, um da parte específica, vai corrigir o conteúdo específico, e o professor Pollux, que já tem quase 30 anos de experiência com o concurso, ele vai corrigir a parte de português, ortografia, gramática, e isso vai gerar uma nota para os alunos. Essa nota gera um ranking, tanto um ranking como um sub-ranking, para cada aluno ver como que ele está em cada uma das matérias. Tá? Depois, se o aluno não concordar, ele pode entrar com recurso, a gente avalia o recurso, então já é até um treino para o dia da prova, porque é muito normal ter recurso em prova. E aí, cada aluno consegue ir se ajustando com o apoio dos mentores. Nossos mentores são experientes, têm experiência com concurso, eles vão vendo os gráficos de vocês, vão acompanhando os simulados, tem um monte de indicadores para fazer cálculo e comparações, tá? E tudo isso faz aí com que a gente tenha esses resultados que vocês viram no vídeo. Então, é tudo muito complexo e completo mesmo. Tá? Mas um detalhe importante, a gente faz também revisões ao vivo online para os alunos tirarem dúvidas com os professores. Então, por exemplo, o professor Pollux vai fazer, com certeza, uma revisão de Sebrasp de discursiva. O que Sebrasp desconta mais, o que tem que cuidar, qual o formato que eles gostam. Tá? Então, tudo isso vocês veem também com esses encontros ao vivo online que a gente faz. Saulo. Perfeito, vou passar para Saulo. Diga, Ivan. No edital eu não consegui perceber a divisão dessas 50 questões básicas, quantas de português, quantas de informática. Não tem essa divisão, Ivan. Isso tem acontecido muito, tá? Muitas bancas têm feito esse tipo de dividir apenas conhecimentos básicos e específicos, né? E não fazer uma subdivisão. O que tem acontecido é aquela divisão bem comum, assim. Língua portuguesa, 10 questões, raciocínio lógico, informática, 5, legislação e vamos supor ali que é 30, né? Se tem conhecimentos gerais ou legislação, mais 5 cada uma para fechar 30, não foge muito disso no que a gente tem visto, mas também não podemos garantir que vai ser sempre assim. Eu acredito que é uma tendência, porque a banca pode jogar com isso. Então, ela pode, em uma prova, colocar 10 questões de raciocínio lógico e por exemplo, os alunos esperam 5. Então, ela é um grau de dificuldade que as bancas precisam cada vez ir se atualizando para selecionar melhor, tá? Se a gente pega concurso hoje, é diferente de 15 anos atrás, quando nós éramos concurseiros, né, Saulo? As provas eram diferentes, eram outro tipo de... As questões eram muitas vezes até mais objetivas, então vai mudando, vão se atualizando, e essa é uma das atualizações que a gente tem percebido. Então, assim, eu acho que é o do IBGE, se eu não me engano, não tenho certeza. Tem um grande agora há pouco tempo que também era separado assim e não tinha subdivisão. Eu acho que é no IBGE. Tu quer compartilhar a tela ou tu quer que eu vá passando por aqui? Eu compartilho minha tela aqui. Tá, vou fechar.
Beleza, deixa eu só sair da frente aqui do quadro. Consegue enxergar bem minha tela aí, Saulo? Cara, para mim cortou um pouco ali do lado esquerdo de quem te vê, né? O língua portuguesa tá só Goa portuguesa. E agora? Não mudou nada. Não mudou nada? Puxa, peraí. Agora piorou. Sim, eu vou fazer o reenquadramento aqui. Ah, Poxa vida, agora eu vou fazer diferente, vou compartilhar direto a minha tela aqui. E agora? agora tá completo. Tá, beleza. Melhor ver o conteúdo do que meu rosto. Vamos lá. Pessoal, essa prova, ela veio no formato bem esperado de uma prova para um concurso de fiscal estadual agropecuário. Então, quem fez nosso ciclo básico, ele já está com, vamos dizer assim, um certo avanço aí nas disciplinas. Por quê? A língua portuguesa, o que a Sebrasp já cobra, então essa ideia, né, da Sebrasp, uma pegada bem de compreensão, interpretação, isso aqui o Pollux vai trabalhar bastante com vocês, muitas questões, a Sebrasp também, e vai ser tranquilo, assim, não tem muito segredo. O raciocínio lógico da Sebrasp é um ponto para se tomar cuidado, fazer questões, fazer simulados, porque eles podem trazer questões um tanto quanto mais elaboradas. Eles conseguem trabalhar, eles têm uma equipe que faz questões muito boas de lógica. Essa matemática que está aqui junto com a lógica, ela é uma matemática básica. Então, esse tipo de conteúdo aqui, números inteiros, números reais, o sistema de medidas, né, tudo isso a gente já tem no nosso material, na matemática básica, e a forma que a banca cobra são operações básicas dentro aí de um contexto, de uma história, é aquelas questões típicas aí até de ensino médio. Então, tranquilo. Mas o que a gente conhece por raciocínio lógico mesmo está aqui no ponto 11, né, na lógica sentencial, que são as proposições lógicas, as equivalências, as negações, os diagramas, lógica de primeira ordem, tudo isso é aquele raciocínio lógico que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. Só nesse ponto aqui, tá? Então, dica aqui, muitas questões, porque a Sebrasp ela tem essa característica de dar uma forçada na barra, principalmente no tópico 11 e 12. Os outros, tá? Só fazer questões que vai conseguir acertar. Certo? Então, raciocínio lógico, língua portuguesa, conhecimentos do estado de Alagoas. Então, aqui, também uma tendência aí de
de outros concursos, o do Piauí, né, Saulo, é a IDECAN que está organizando, tem uma disciplina muito parecida, que é ali História e Geografia do Piauí. Então, também a gente tem percebido essa tendência aqui de ter um, conhecimentos gerais sobre o estado onde vai ser a prova, sobre o município onde vai ser a prova, dependendo muito, e um pouco aqui de Constituição do Estado de Alagoas, tá? Quando se coloca a Constituição dentro de uma disciplina assim, provavelmente não vai ser cobrado teoria constitucional, divisões constitucionais, tudo isso, não. Geralmente se cobra aquelas primeiras partes lá sobre os princípios, sobre a organização administrativa do Estado, coisas que têm alguma certa relação com o serviço público. Também temos percebido isso, tá? Dos últimos concursos, principalmente da Sebrasp. Noções de informática. Aí quem já está estudando para o Piauí e pensa em fazer esse concurso, aqui já vai estar estudando informática, e a prova tem conteúdos muito parecidos, tá? Muito, muito parecidos. Então, inteligência artificial, que é uma coisa que está em todos os editais, apesar de pouquíssimas questões ainda, mas quando caem são conhecimentos bem generalistas ainda, o que é uma LLM, IA generativa, esses conceitos, tá? Não tanto sobre modelos. O pessoal pode pensar, pô, vamos perguntar sobre ChatGPT, Cloud, Gemini, alguma coisa assim. Quando perguntam, são coisas que estão quase que na mídia, assim, coisas normais, nada muito avançado. Mas a tendência é esses conceitos aqui de inteligência artificial mesmo, que é como ela é estruturada, como funciona, tá? São bem interessantes até as questões. E o resto aí, nada que foge ao normal de provas de concurso. Então, aquelas noções de Windows, né? Então, é consagrado já, e o Windows 10, que é uma versão anterior, tá? Mas as questões, elas não têm aparecido muito sobre versões em si. São questões que, na maioria das vezes, conhecer o sistema operacional Windows já é suficiente, tá? Porque versa ali sobre pastas, sobre arquivos, e não aquelas diferenças entre as versões. Lá no concurso do Piauí, para fazer um paralelo aqui para quem quer fazer os dois concursos, lá no Piauí só tem o Windows e não diz a versão, tá? Aqui tem a versão, isso nos dá uma boa direção também. O pacote, né, do Microsoft Office e o LibreOffice, o que a gente faz, né, aqui no Convet? Geralmente, a gente trabalha muito bem o pacote Office e faz pelo menos uma revisão sobre o LibreOffice. Por quê? Porque cai mesmo o pacote Office, tá? O Libre são raras as questões. Redes, então, toda a parte ali de como funciona uma rede de computador, a internet, que é a grande rede, né? Então, a grande ligação entre as redes, tudo mais, os navegadores, então tudo dentro do esperado, tá? Ponto que eu chamo a atenção que a Sebrasp adora, assim como muitas outras bancas, segurança da informação. Por quê? Porque isso é um assunto muito atual, segurança da informação relacionado a muitos casos hoje de golpes online, né? Muitos casos de fraudes do INSS, tudo isso está ligado com esse assunto aqui de segurança, né, da informação, segurança no mundo digital, ok? Então, parte básica, aqui repetiu, legislação, então legislação federal, aqui o regulamento da defesa sanitária é o
o decreto lá de 1934 é um decreto que institui, né, as regras aí da defesa sanitária que vão nortear todo o país, as defesas sanitárias, tanto vegetal quanto animal, os dois decretos, e a lei federal aqui, a política agrícola, que fala sobre os planos, como são organizados, bem tranquilo essa parte aqui, porque como é legislação, a Sebrasp, ela faz questões na forma de assertivas, né? Então, são questões de, na forma, ela vai dar uma sentença e vocês têm que saber se é certo ou errado. Essa é a ideia, né? Então, tem que ter muito cuidado com prazos, com aquelas afirmações que são muito contundentes, né? O Saulo resolve questões aí sobre inspeção, é muito comum, né? O sempre, o nunca, a Sebrasp trabalha muito bem com esse tipo de questão. E o que mais conta ponto, né? Onde está a maior parte do conteúdo, onde mais nos interessa é a parte específica aqui, onde a gente vai matar a pau, né? Então, uma prova de um ponto de vista bem abrangente, mas todos conteúdos comuns da medicina veterinária, tá? Então, não tem nada que fugiu à regra, não tem aqueles conteúdos, por exemplo, vou dar um exemplo que um concurso que abriu hoje da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, né? Então, focada para a aquicultura. Então, tem que ter doutorado na área, os assuntos lá são muito específicos, né, com a criação de peixes, né, piscicultura e a aquicultura, as doenças. Então, são coisas que não é normal da rotina da defesa sanitária nem da inspeção. Esse edital veio bem focado, né? Então, imunologia veterinária, a base para vacinas, né? Então, o que é um antígeno, o que é um anticorpo, como que as vacinas funcionam, tem sido o tipo de assunto que é cobrado aqui nesse conteúdo. Patologia dos animais, geralmente não vai cair uma questão lá perguntando o que é necrose, os conceitos básicos de patologia. Aqui, quando vem dessa forma, ele está ligado aqui vamos dizer assim, um mecanismo das enfermidades. Também, nossas apostilas lá da PI1 e da PI2, que é doenças, né, dos animais de produção, e as outras infectocontagiosas, 1 e 2, e as parasitárias já contempla aqui esse assunto, e mais o item 4, que é de doenças infecciosas e parasitárias. Doenças de notificação obrigatória, nossa famosa IN 50 de 2013, norma importante, norma super importante, porque vai definir como que ocorre a notificação obrigatória, se ela é para caso suspeito, se ela é para caso confirmado, se ela é mensal, como é que funciona essa notificação. Diagnóstico dessas doenças, né? Então, como é feito os exames, né? Então, infecciosas e parasitárias, o que tem que saber? Saber, por exemplo, que a anemia infecciosa equina, qual que é o exame feito, o diagnóstico, ele é só clínico, ele é clínico mais o exame laboratorial, ele é só laboratorial, então quem estudou aí sabe que é o IDGA, né? Então a imunodifusão em gel agar, só um exemplo aqui, como que é feito o diagnóstico da brucelose, então esse é o tipo de assunto cobrado nesse item. Epidemiologia, tem que saber os conceitos básicos, o conceito, né, de mortalidade, incidência, prevalência, cai esse tipo de coisa que a gente viu lá na faculdade, cai nessas provas de concurso público. As boas práticas, né, a portaria 368, lá do Ministério da Agricultura, PPHO,
que hoje, né, não tem, Saulo me corrija aí se eu estiver errado, não tem nenhuma regra específica, né, como Só o Codex mesmo. só o Codex. A gente tem aqui no Convete a nossa apostila, ela é baseada no Codex, só que o Codex é em francês ou inglês. A gente tem uma tradução, né? A gente tem ele traduzido que tem todos os conceitos do APPCC, né? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, esperado pelo menos uma questão sobre APPCC. Tecnologia de produtos de origem animal, quem não está familiarizado com esse termo, eu recebi uma pergunta esses dias, né? Por que tecnologia? Isso aqui é como os produtos são elaborados, quais as tecnologias aplicadas, né? Para fazer, por exemplo, um produto temperado, como que é, os embutidos, todas as regras e as técnicas para fazer isso, né? E, claro, a inspeção de produtos de origem animal. Então, o querido RISPOA. E, claro que dentro do RISPOA, os títulos mais importantes, o título 4 e o 5. 4 e o 5. Quem está estudando aí, escreve no chat aí o que trata os títulos 4 e 5 do RISPOA. Vamos ver aí quem está afiado. Deixar o desafio aqui para vocês. Métodos de amostragem e análise também baseados no manual do Ministério da Agricultura, né? Então, aqui um assunto bem importante, que caiu numa prova recente aqui, uma questão muito legal. Uso de antimicrobianos, antiparasitários, quimioterápicos em medicina veterinária. E por que eu acho que esse assunto aqui é legal? Até por uma prova discursiva. Saulo, agora me fugiu da memória, o assunto é relacionado à específica, né? É, específico. Por que isso aqui é importante? Não tem um embargo da União Europeia? Tem um mega embargo. E está relacionado à falta de rastreabilidade dos animais e o uso dos antimicrobianos. Antes, as bancas colocavam no edital farmacologia, e dentro desse assunto, muitas vezes cobravam os antimicrobianos. O que é o período de carência? Esse é o tipo de pergunta que cai sobre isso aqui. Mas, devido ao contexto grave de embargo da União Europeia à carne brasileira, eu acho esse aqui um assunto quente. Quem não devia nem estar falando, né? Mas nossos simulados, pelo menos uma redação vai ser sobre isso. Então, se preparem. Spoiler. E talvez a prova, quem sabe, né? Beleza. As doenças. E olha só que interessante, né? Olha só, controle de produção de vacinas para Newcastle, brucelose, raiva, peste suína, febre aftosa, que são doenças que estão lá na nossa apostila de doenças infecto-contagiosas, né? São doenças de interesse, com outras também, né? Mas essas aqui que tem vacinas no próprio programa, são mais importantes ainda. Análises microbiológicas, físico-químicas de produtos de origem animal. Mais conteúdo, os resíduos e contaminantes aqui, o programa, né, o PNCRC, repete algumas coisas, tá? Porque dentro desse conteúdo de inspeção, tem mais de uma forma de abordar, tá? Eles não estão tratando da mesma coisa. Porque aqui, ó, inspeção industrial de produtos destinados à alimentação animal. Então, é outra ideia, mas também é inspeção, tá? Tem que ter esse cuidado. Vigilância sanitária internacional. Então, regras, né, relacionadas aí
a entrada de produtos, principalmente. Então, também o Ministério da Agricultura tem lá as suas normas e a gente precisa conhecer as principais, tá bom? Os fóruns internacionais, eu apostaria também em uma questão certa do ponto 22. Por quê? Porque a Sebrasp adora esses fóruns aqui, e ela colocou só os principais, né? A, a Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, agora a ONSA, né? Então, bem importante. O 23, a OPAS, que está relacionado à Organização Mundial da Saúde, a FAO, e não colocou, né, outros, como do comércio, né, a Organização OMC, então deixou de fora aqui, pelo que eu estou percebendo. Beleza, então tem material para isso, já precisa saber. O que cai aqui para você, quem não está acostumado com esse tipo de conteúdo, né? Qual que é o papel, quais que são os princípios, onde fica a sede? Essa é uma questão clássica, eu já vi ela várias vezes, né? Aonde fica a sede da Organização Mundial da Saúde Animal? Quem aí sabe? Beleza. Os programas, né, de saúde relacionado à saúde animal, né? O programa da febre aftosa, né? O PINEFA, o PNCBET, também aqui relacionado ao, aos suínos, né? Então, não é um programa fechado que nem o bovinos e, e outras espécies. O PNSS, Programa Nacional de Sanidade Suína, ele tem vários espécies de subprogramas, né? Então, relacionados com doenças. Na influenza aviária, então, o PNSA, e o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos, que será implantado ainda, mas já tem regras, né? Então, é um programa que vai normatizado pelo Ministério da Agricultura e implementado pelos estados. Então, quem for aprovado e nomeado nesse concurso vai, de alguma forma, aí é possível que tenha algum contato com esse programa, porque ele tem um prazo de 10 anos para ser implementado. O decreto 9.013, né, o RISPOA, clássico da inspeção, e esse aqui que fala sobre o SUASA, né? Então, aqui fala sobre o SUASA, que normatiza, né, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que a gente tem que trabalhar mais aqui o CISB, tá? O CISB, porque também tem o CISB-POA, que é relacionado a produtos de origem animal, mas também tem o CISB relacionado a vegetais e a insumos. Mas o que cai para nós é a parte de produtos de origem animal, certo? Os principais pontos aí desse belíssimo edital, um edital clássico. Deixa eu voltar para a tela. Acho que fechou aqui. Beleza, sobre os conteúdos era isso, né? Essa aula edital de gabarito, muito bom, muito bem feito, como o Sebrasp sempre faz, né? Ótimas provas. Não esperava menos do Sebrasp. A gente teve Banca grande, né? Tá dando retorno no meu microfone aí no teu. A gente teve a última grande prova, assim, grande concurso que a gente teve do Sebrasp para a área, né, da medicina veterinária, foi na Embrapa. Foi muito bom, né? Um concurso muito bom. Diversos aprovados, né? Do Convet, e em primeiro lugar, que era
muitas vagas com formação muito específica, mas foi um sucesso e então uma prova de primeira linha, né? Boa, e para o pessoal que nos acompanhou até o final aí, ganharam um presentão, né? Vocês viram o professor Fábio mencionando algumas doenças que caíram com alta frequência? Pois é, tem uma apostila gratuita que é completíssima, né? Bem bacana e serve para vocês conhecerem o nosso material. Se gostarem, podem ter certeza que todos os outros vão seguir nesse padrão aí, tá? A apostila filezinho, tá? Escaneie aqui, tá em inglês, Scan Me, e aí vocês conseguem se cadastrar ali para fazer o download dessa apostila, tá? Presentão aí para vocês. E para quem quer... tem uma pergunta interessante ali no chat. Mas só para concluir aqui, daí quem quiser conhecer mais sobre o preparatório, quem não é aluno no caso, escaneia aí que vai cair na nossa equipe ali com os consultores. Certo? Valeu, vou fechar agora a tela aqui. Todo mundo conseguiu escanear? Qualquer coisa, pede no chat aí que a gente manda depois. Só para mim desapareceu o chat aqui. Eu leio a pergunta, então. Para quem já iria fazer a DAP, vale a pena seguir estudando e depois que passar a prova, solicitar a troca do objetivo? A DAP é outubro, né? Metade de outubro, se eu não me engano, e essa é metade de dezembro. Então, quem está já com foco na DAP, eu acho que vale a pena manter o foco até a DAP, passou a prova, daí muda o planejamento para a DEAL? A DAP foi adiada. Eu acho que teve uma mudança. Tem que sim. confirmar a data da prova. Pode ser que a minha anotação foi adiada, ó, porque a prova era... Tá bem ruim o áudio. A prova era dia 13/9, né, marcado, então foi alterada. Ainda tem 2 meses. Deixa eu comentar, eu fiz até anotações sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Sobre o conteúdo. Então, a DAP, ela tem informática, mesmo assim, vai aproveitar tudo, então, que compensa, né, quem vai fazer os dois concursos. Daria para pensar em misturar, fazer um misto, alguma coisa, mas o custo-benefício é muito, muito baixo. Não, assim, na verdade, não compensa, né? Por quê? As disciplinas são muito parecidas, o que é diferente dá tempo de estudar depois do edital, depois que terminar a prova da ADAP, dá com muita tranquilidade, então eu não misturaria agora. Acho que essa é a orientação que a gente já deixa para os nossos alunos, assim, vão por esse caminho porque nós temos todo o interesse que vocês sejam aprovados. Exatamente. Eu concordo também plenamente, tá? Dá tempo. E assim, passou a prova, a DAP, vocês vão ter tempo tanto para ajustar o conteúdo quanto para começar a estudar sobre a Sebrasp, a treinar, a fazer simulado, dar uma focada maior aí, que é uma prova diferente, não tem muito como fugir, apesar do conteúdo ser bastante similar. Uhum. Perguntas, pessoal. E daí, só para explicar também para quem não é aluno, né? Como assim? Estou estudando para a DAP e tal. É que o Convet, ele não vende curso para um determinado concurso. Não. Vocês contratam um serviço completo de assessoria, né, que permite que vocês escolham o concurso que querem passar e a gente faz para vocês a preparação, o mentor ajuda, a gente faz os materiais e simulados e tudo mais. Então, quem entrou e está estudando para a DAP pode continuar estudando depois para a DEAL e não vai pagar nada mais por isso, vida que segue. Se passar nos dois, melhor ainda. Tá? Então, tem essa transição aí, tá? Só para explicar para quem não é aluno. Eu tenho uma dúvida. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Meu chat não tá pegando. Eu sou aluna de vocês desde março. Eu comecei estudando para a DAB. E aí depois eu fiz a prova da DAB, mas não passei. Depois da prova da DAB, eu mudei para o estadual geral do plano de vocês. Só que aí depois que saiu o edital de Santos, eu mudei meu plano para Santos, que aí tem uma diferença dos assuntos, né? Não tem essa parte de raciocínio lógico, não tem essa parte. Enfim, tem clínica, cirurgia, que aí dá uma diferenciada dos assuntos com relação à ADEAL. Aí eu fico na dúvida se vale a pena, depois que eu fizer a de Santos, eu mudar o plano para a ADEAL e tentar a ADEAL, ou seria muita diferença, assim, com relação aos assuntos para o curto tempo. O que vocês acham? Assim, dá tempo, dá, com certeza dá, vai ter o tempo suficiente, pensando que além de conteúdos que tu vai reaproveitar, tu vai estar bem condicionada, então tu vai estar, vamos dizer assim, tu vai ser já uma maratonista, tu vai conseguir estudar 3 horas por dia, 4, não sei quantas horas está no teu ciclo, né? Mas tu vai já ter essa capacidade. Quem começa agora vai aos poucos pegando aí o ritmo, tudo mais, mas mesmo o edital de Santos, né, ele tem um viés muito também de saúde pública, um pouco mais clínica, mas ele tem essa parte de doenças dos animais de produção, ele tem a parte de inspeção também, não entra ali programas sanitários, não vem para Santos, mas toda a base de doenças transmitidas por alimentos, é as que eu consigo lembrar, assim, e a inspeção vão estar muito forte nessa prova, e eu acho que compensa sim, tá? Tem a parte de bem-estar animal, que eu lembro que em Santos tem, vão te ajudar muito. A prova em Santos, deixa eu ver aqui, eu devo ter anotado. Eu acho que é 18 de outubro, né? A Isso, prova é de 18 Santos. de outubro. Então, imagina, a maioria dos concursos tem dado uns 2 meses entre edital e prova, né? Então, tu vai ter, estudando para Santos, tu já vai estar, como o professor Fábio bem colocou, já vai estar melhorando a tua base, muita coisa cai, e depois tu ainda tem 2 meses para fazer um ajuste fino, né? Eu faria essa escolha com muita convicção, Olga, com muita convicção que é possível e plenamente possível, porque olhando aqui os conteúdos de Santos que tu já tem material, por exemplo, como eu falei ali, antibióticos, tu tem farmacologia, o que não entrou vai entrar ainda, então tu vai ter aquela parte ali dos antiparasitários também, e tu vai ter a base, que é mais importante. Esse edital de Santos, ele vai te dar muita base. Então, tem coisas ali que parecem diferentes, mas elas têm relação, tá? Mesmo que seja clínica também. Então, tem coisas que vão te ajudar muito. A parte de informática e raciocínio lógico, o que está no edital é básico, tá? Não veio nada fora do comum. Vamos pegar um exemplo, vai ter um concurso esse final de semana para Itajaí, por exemplo, tem análise de dados, tem muito pesado, assim, essa parte, tá? Então, é diferente. Tá, obrigada. Eu fiquei na dúvida porque teve alguns assuntos dos estaduais que eu parei de estudar por conta de Santos, né? Que aí mudou o plano, mas ao mesmo tempo, do plano dos estaduais só tinha umas 4 apostilas que eu não tinha finalizado e a maioria dos assuntos eu já estava em fase de questões. Então, E acho depois, que. quando tu retomar, tu vai perceber que tu vai lembrar de muita coisa também. Aham. Agora, tu deu a maior dica aqui, né? Se tu já estudava antes, vai ser melhor ainda. Tu não vai começar do zero, essa parte de programas sanitários. E é uma parte boa de estudar, né? Gostosa. É diferente, por exemplo, por mais que eu gosto de inspeção, é minha área,
mas a leitura do RISPOA, por exemplo, e tem que ler o RISPOA, a legislação seca mesmo, porque a prova cobra muito em cima daquilo ali. Então, programas sanitários é uma apostila um material mais deglutível. Eu não vi se responderam no chat o que é o título 4 e 5 do RISPOA. Ninguém Ninguém? arriscou. Vou dar uma dica. O 5 é a inspeção ante e pós-mortem. Por isso que ele é tão importante. Tá, mas vamos lá. Também fugiram na pergunta da sede da Da OIE, da antiga OIE, né, da organização. Onça, nome feio agora. É. Não vou dizer a resposta, mas tem uma torre Eiffel. Iluminada. Fica a dica. Cai em prova, gente, não é brincadeira. Cai. Quantas questões eu já vi. Estuda um capítulo inteiro sobre a Organização Mundial de Saúde Animal. Aí chega lá e pergunta, onde fica a sede daí? Paris, né? Uhum. Um colega do mapa ficou 4 anos em Paris, lá representando o Brasil, daí morando lá na França. Daí ele contou tudo, como é que foi, daí eu não esqueço mais. Agora, se cair, eu O acerto. Bernardo? Todeschini. Uma pergunta do Ivan, sobre o cálculo que o Sebrasp faz para o acerto mínimo de específico e básico. Não entendi. Essa parte eu também não notei se tem diferença. Os mínimos são diferentes? Deixa eu abrir aqui. Também não. Tem uma equação. Em relação a peso, não tem. Uma questão é um ponto, vamos dizer assim. Também não lembro de ter visto pesos diferentes, não. Tem. Tá, mas enfim, qualquer coisa na revisão a gente dá uma olhada aí, que a gente vai se encontrar aí nos próximos dias. Aí, vamos, a vaga é tua, né? Já separa aí que... Beleza, pessoal. Se ninguém tem mais dúvida, podemos... Vamos focar, né? Agora vamos estudar, ainda tá cedo, é 9h12, dá para fazer pelo menos mais 2 horinhas aí antes de dormir, tá? Alunos, vamos lá, foco. Agora saiu o edital, é ligar o turbo, né? Vocês sabem, esquece rede social, esquece grupo de família, esquece política, não vai ficar brigando por política, nem assiste debates. Assim, se afasta do mundo, foco no objetivo de vocês, que é passar no concurso. O resto, deixa para depois. Importante isso que o Saulo falou, principalmente notícias. A gente já está nesse mundo aí há muitos anos, né, no mundo dos concursos. É sempre o mesmo ciclo. Começo do ano, aquele pessoal que chegava nos grupos vamos dizer lá, os mensageiros do mal lá, começam a dizer para vocês que ano de eleição não tem concurso. Pessoal, esse ano tem muito concurso, é um dos anos que mais tem concurso. Daí começa um monte de edital, daí a pessoa, ela quer desanimar vocês, daí ela começa a dizer assim, mas vão contratar só temporários. Daí o STF foi lá e disse agora que não, terminou com a farra dos temporários. Daí a pessoa começa a criar, não, mas ano que vem vai ter uma crise e não vão nomear ninguém. Ninguém sabe essas coisas, pessoal, nem escutem, né? Quem fica falando essas coisas em grupo é aquela pessoa que tem medo de não passar e querem que os outros não passem também. Foquem no estudo, porque, olhem, todos aqueles ali que passaram são os que não desistiram. A única certeza, assim, que alguém não vai passar é se ela não fizer a prova. Se ela fizer a prova, ela tem pelo menos uma chance. Então, foco, e agora tem tempo, é um concurso muito legal, muito bom, tem tempo, e quem não quer morar
num lugar em Alagoas, né? Que é uma terra linda, linda demais. Pra lá que a gente vai, né? Daqui uns 2 meses. Em dezembro nós vamos tirar férias e vamos para Alagoas. Cara, vai ser na época do concurso. Bah, que tal? Hein? Será que Que dia- a prova é que em di- Maceió, né? Que dia é a Vamos ver, prova? dependendo da distância que a gente tiver de É bem nos Maceió. dias. A gente vai estar lá nesse dia. Olha aí, ó. Será que é Vamos chegada ou lá. saída nossa? Que o avião acho que é para Maceió mesmo, né? É para Maceió. Aham. Oba, então vamos fazer um. Vamos Tomar um lá, trago né? antes da prova, todo mundo? Bora. Vou lá levar caneta para vocês lá. Pela água e caneta e desejar boa sorte. Fazer uma revisão de véspera de prova. Beleza. Então tá, pessoal. Bons estudos, foco. Esqueçam notícias, esqueçam políticos. Não interessa quem vai ganhar. Para vocês interessa é passar ou não, tá? E claro que passar, né? Hoje teve nomeação do CRMV, né? Santa Catarina, foi hoje? Teve 3 alunos nomeados já. Olha aí. Então, queremos ver o nome de vocês nessas listas também. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Abração, bons estudos e até a próxima.